Moçada, chame seu batalhão de frente. O show vai começar. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada. É o seu peso do dia, chegando com mais um assunto aí sobre rock and roll. E vamos já, de começo, né, agradecendo a todos que já se inscreveram no canal e pedindo mais uma vez para quem ainda não o fez e que curte aí os nossos assuntos, por favor, vá lá, faça sua inscrição, dê o seu like para que nós consigamos crescer cada vez mais, né? Na verdade, quando eu falei lá, chame o batalhão de frente, não é só o batalhão, não, vai ser o exército de um homem só. Porque o assunto hoje é sobre os frontmen. Quem é o frontman? O que é isso? O frontman, o homem de frente. O frontman é aquele cara que no show é o sujeito que vai lá e tem a incumbência de não deixar a peteca cair. Não só do ponto de vista musical, porque é claro, né, a música vai estar tocando, beleza, tal. Mas é aquele cara lá que vai agitar, que vai chamar o público, que vai conduzir a plateia. Sabe aquele cara que fica assim e põe o braço pra lá, todo mundo põe junto, põe pra cá, e grita, a turma grita, e tudo aquele negócio lá, e a turma responde e aquele negócio. Aquele cara que domina a plateia é o chamado frontman. E, invariavelmente, esse aí é o vocalista. Mas tem até algumas pequenas exceções que eu vou falar aí, tá? Então, uma coisa que vem à mente é o seguinte, o frontman, então, é o cara que é o grande vocalista. Olha, não exatamente. Nem sempre um grande frontman é um grande vocalista, nem sempre um grande vocalista é um grande frontman. Às vezes o cara é um vocalista, assim, esplêndido, fantástico, divino, mas como frontman, esse negócio de agitar, de fazer a galera pegar fogo, assim, ele é meio fraquinho. E às vezes o cara é um showman daqueles aí que levanta até defunto, mas a voz não é lá toda essa magnificência. Também não necessariamente tem que ser assim, alguns têm tudo, tá? Então vamos citar alguns aí na história, né, que são grandes frontmen. Por exemplo, você quer saber um que é um vocalista assim esplêndido, ou foi, infelizmente não está mais entre nós, mas foi um vocalista esplêndido, uma das maiores vozes de todos os tempos, mas que como frontman não era aquele poder todo, o Ronnie James Dio. Não que ele fosse ruim frontman, não é isso, mas é que assim, ele era muito mais voz do que piruetas e tudo mais, né? Ele ficava meio na dele lá, quietão e tal, e a hora que ele abria a boca, aí a plateia derretia, tudo bem, porque a voz, o canto, o cara era mortal. Mas como frontman não era assim tão poderoso. Agora, quer um contrário? O David Lee Roth, do Van Halen. Como vocalista, a voz meio limitada, não é tudo que ele consegue fazer, né? Mas como frontman, o cara parecia que estava ligado numa tomada 220, né? Não dava para você ficar parado num show do Van Halen com aquele cara lá, pinoteando daquele jeito lá, e o cara sabia mesmo como conduzir uma plateia como poucos, né? Então tem essas coisas assim que, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o primeiro empresário do Black Sabbath, ele disse que uma coisa que aumentou o interesse dele contratar a banda, que ele foi ver um show do Black Sabbath lá nos primórdios e chamou muita atenção a performance do Ozzy Osbourne, que ele falou isso aí, que Ozzy Osbourne, palavras dele, Ozzy Osbourne podia não ser o melhor vocalista do mundo, não era o melhor vocalista do mundo, mas como artista tinha tudo. Por quê? Um grande frontman, no caso aí, né? E para vocês verem assim como o frontman não precisa ser só vocalista, ele pode tocar também, mas como tem diferença nisso, pegue 3 caras, por exemplo. Eu vou pegar 3 caras pra gente fazer uma comparação. Paul Stanley, do Kiss, James Hetfield, do Metallica, e o Dave Mustaine, do Megadeth. Os 3 tocam guitarra e cantam, certo? São vocalistas e são guitarristas de suas respectivas bandas. Só que assim, o James Hetfield e o Paul Stanley são guitarra base. O Dave Mustaine, ele faz uma dupla com o outro guitarrista no Megadeth, que ele faz, então, bases e solos. Mas tudo bem, isso aí não vê o caso. Mas é o seguinte, em termos de carisma, em termos de conduzir plateia, essas coisas assim, o Paul Stanley e o James Hetfield estão bem acima do Dave Mustaine. Olha, não estou falando que um é melhor que o outro. Estou falando como frontman, tá?
O Dave Mustaine já fica um pouco mais atrás como frontman desses dois aí. Então o que me dá impressão quando eu vejo esses caras no palco? Dá a impressão que Paul Stanley e James Hetfield são vocalistas que também tocam guitarra. Tem aquilo como um a mais para eles, né? Já o Dave Mustaine, para mim, parece um cara um guitarrista que canta um pouco, tá? Porque ele não tem aquele carisma do frontman tão grande assim, tá? Não que eu não tô falando, ó, não me entendam mal, não tô falando que o cara seja ruim. Só tô falando que alguns têm mais esse lance aí de frontman do que outros, né? Então, moçada, esses caras são muito importantes para suas bandas e às vezes a banda, quando perde um desse, muda sua característica. Às vezes, quando não tem um cara desse, depois acaba conseguindo, muda um pouco a característica. Esse negócio também de voz e de performance de palco é até meio complicado. O próprio Van Halen, que nós já citamos aqui, vocês sabem, né? Que o primeiro vocalista do Van Halen foi o David Roth. Depois, quando ele saiu, entrou o Sammy Hagar. O Sammy Hagar tem uma voz superior à do David Roth, tá? Aí os seus fãs que me perdoem, mas é verdade, tá? Só que o David Roth, no palco, tem uma performance muito mais eletrizante do que o Sammy Hagar. Então, tipo assim, se você pegar, né, dois discos do Van Halen, né, discos que não tem imagem, e tocar Sammy Hagar e tocar David Roth, você vai ver que o Sammy Hagar é um vocalista superior em termos de voz. Mas se você pega o show e assiste, põe ao vivo para você vê que a performance do David Roth está a anos-luz à frente do Sammy Hagar. Então tem essas coisas aí do frontman, que é aquele cara à frente da banda que traz o público para eles. Aí quando eu disse que geralmente o vocalista, na esmagadora maioria das vezes, mas há até algumas exceções, não estou dizendo que as exceções sejam aqueles que eu falei que cantam e tocam alguma coisa, né? Como o Paul Stanley, o James Hetfield, o Dave Mustaine e outros aí que tocam e cantam também. Eu estou falando daquele cara que ele não é o vocalista e às vezes ele assume a função de frontman. Como que ele faz isso? Na verdade, quem tem isso aí? Quem que é esse cara? Quem é esse sui generis? É o Joey DeMaio, do Manowar. O Manowar tem o vocalista, Eric Adams, que tem uma voz maravilhosa, que tem uma postura de palco fantástica, mas o frontman acaba sendo o Joey DeMaio. Quem já viu o Manowar ao vivo sabe que chega lá uma hora que ele para tudo e ele vai conversar com a plateia. Então ele é o cara ali que é o cara das massas ali na banda, né? Mas é isso que é o frontman, então, o cara das massas. Então tem alguns aí memoráveis da história, o Robert Plant, o Freddie Mercury, o David Coverdale, o Kevin Dabrow. Kevin Dabrow também, um frontman fantástico, que infelizmente também já nos deixou. Então, caras aí que marcaram muito, né, nas performances ao vivo de suas bandas aí e viraram, assim, celebridades à frente das multidões. É aquele cara que consegue deixar as multidões atônitas. Beleza, pessoal? É claro que eu não falei de todos, não tem como falar de todos aqui, né? Se vocês quiserem algum comentário a respeito de algum em especial aí, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer a gente enfocar algum frontman que não foi falado aqui que seja de sua preferência. Ok, moçada? Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!